Um inimigo da vida eterna. Quase todos querem ter felicidade na Terra. Então, por que são tantas as pessoas infelizes? Que há de errado? Visto que quase todos querem a paz, por que guerreiam as nações e por que se odeiam as pessoas? Existe alguma força orientadora que as induz a fazer essas coisas ruins? Será que há algum poder invisível que controla as nações? Muitos se perguntam sobre isso quando pensam na terrível crueldade da humanidade, os horríveis gases usados na guerra, que sufocam e queimam as pessoas até morrerem, bem como as bombas napalm e as bombas atômicas. Pense também nos lança-chamas, nos campos de concentração, nos massacres de milhões de pessoas indefesas, como no Camboja, nos últimos anos. Acha que todos esses males aconteceram por mero acaso? Embora o próprio homem seja capaz de cometer tais atos terríveis, quando se pensa na crassa maldade dos atos que comete, não parece que ele está sendo influenciado por um poder maligno, invisível? Não há necessidade de fazer conjecturas. A Bíblia mostra claramente que há alguém invisível, inteligente, que tem controlado tanto os homens como as nações. Na Bíblia, Jesus Cristo chama este poderoso de governante deste mundo. João 12:31, 14:30, 16:11. Quem é? Para nos ajudar a saber quem é, pense no que aconteceu no começo do ministério de Jesus aqui na Terra. A Bíblia nos diz que depois de Jesus ter sido batizado, ele foi ao ermo, onde foi tentado por uma criatura invisível chamada Satanás, o diabo. Parte desta tentação é descrita do seguinte modo: novamente, o diabo levou-o a um monte extraordinariamente alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: todas estas coisas te darei, se te prostrares e me fizeres um ato de adoração. Mateus 4, 8, 9. Imagine só o que o diabo ofereceu a Jesus Cristo. Ofereceu todos os reinos do mundo. Será que todos esses governos do mundo pertenciam realmente ao diabo? Sim, porque de outro modo, como os poderia ter oferecido a Jesus? Jesus não negou que eram de Satanás. O que teria feito caso não pertencessem a Satanás? Satanás é mesmo o governante invisível de todas as nações do mundo. A Bíblia diz claramente: o mundo inteiro jaz no poder do iníquo. 1 João 5,19. De fato, a palavra de Deus chama a Satanás de Deus deste sistema de coisas. 2 Coríntios 4,4. Esta informação nos ajuda a entender por que Jesus disse: meu reino não faz parte deste mundo. João 18:36. Ajuda-nos também a entender por que as nações se odeiam e procuram destruir-se mutuamente, quando o desejo de todas as pessoas normais é viver em paz. Sim, Satanás está desencaminhando toda a terra habitada. Apocalipse 12:9. Ele gostaria de desencaminhar também a nós. Não quer que recebamos de Deus a dádiva da vida eterna. Por isso temos de lutar para impedir que ele nos influencie a fazer o que é mal. Efésios 6:12. Precisamos saber sobre Satanás e como ele age, para podermos resistir aos esforços dele de nos desencaminhar. Quem é o diabo? Satanás, o diabo, é uma pessoa real. Ele não é meramente o mal existente em toda a humanidade, conforme alguns talvez creiam. Naturalmente, os humanos não podem ver o diabo, pela mesma razão que não podem ver a Deus. Tanto Deus como o diabo são pessoas espirituais, formas de vida superiores aos humanos e invisíveis aos nossos olhos. João 4:24. Mas se Deus é amor, poderá perguntar alguém: por que fez ele o diabo? 1 João 4:8. Acontece que Deus não criou o diabo. Mas, se Deus criou a todos, poderá dizer alguém: ele deve ter criado o diabo. Quem mais o teria feito? Donde surgiu o diabo?
A Bíblia explica que Deus criou muitíssimas pessoas espirituais similares a si mesmo. Na Bíblia, esses espíritos são chamados de anjos. Também são chamados de filhos de Deus. Jó 38:7, Salmo 104:4, Hebreus 1:7, 13, 14. Deus criou a todos perfeitos. Nenhum deles era um diabo ou Satanás. A palavra diabo significa caluniador e a palavra Satanás significa opositor. No entanto, veio a ocasião em que um desses filhos espirituais de Deus fez de si mesmo o diabo, quer dizer, um odioso mentiroso que fala mal dos outros. Ele se fez também Satanás, quer dizer, opositor de Deus. Não foi criado assim, mas tornou-se mais tarde essa espécie de pessoa. Para ilustrar isso, o ladrão não nasce ladrão. Pode vir de uma boa família, ter pais honestos e irmãos e irmãs que acatam as leis. Mas o seu próprio desejo daquilo que o dinheiro pode comprar, talvez o tenha induzido a tornar-se ladrão. Então, como foi que um dos filhos espirituais de Deus se fez Satanás, o diabo? O anjo que se tornou o diabo estava presente quando Deus criou a terra, e mais tarde, o primeiro casal humano, Adão e Eva. Jó 38:4, 7. De modo que ouviu quando Deus lhes disse que tivessem filhos. Gênesis 1:27, 28. Ele sabia que, após um tempo, a terra inteira se encheria de pessoas justas que adorariam a Deus. Este era o propósito de Deus. Tal anjo, porém, ficou muito convencido de sua própria beleza e inteligência e quis para si a adoração que se prestaria a Deus. Ezequiel 28, 13, 15, Mateus 4, 10. Em vez de tirar da mente este desejo errado, ficou pensando nele. Isto o levou a agir para obter a honra e o destaque que queria. Que fez ele? Tiago 1, 14, 15. Esse anjo rebelde usou uma humilde serpente para falar com a primeira mulher, Eva. Fez isso assim como alguém hábil pode fazer parecer que um animal ou um boneco próximo esteja falando. Mas quem falou realmente com Eva foi esse anjo rebelde, aquele que a Bíblia chama de serpente original. Apocalipse 12, 9. Ele disse que Deus não dissera a verdade a ela, e que lhe negara uma informação que ela devia conhecer. Gênesis 3, 1, 5. Isso foi uma odiosa mentira, e fez dele um diabo. Ele se tornou assim também opositor de Deus, ou um Satanás. Como pode ver, é errado pensar que o diabo seja uma criatura com chifres e um garfo grande, encarregado de um lugar subterrâneo de tormento. Ele é realmente um anjo muito poderoso, mas perverso. A causa das dificuldades do mundo. A mentira que o diabo disse a Eva saiu como ele planejou. Ela creu nela e então desobedeceu a Deus. E conseguiu que o marido dela também violasse a lei de Deus. Gênesis 3, 6. O diabo afirmou que os humanos podem passar sem Deus. Argumentou que as pessoas podem governar a si mesmas com bom êxito sem a ajuda de Deus. O diabo afirmou também que podia desviar de Deus todos os descendentes de Adão e Eva. Naturalmente, Deus poderia ter destruído Satanás imediatamente. Mas isso não teria respondido às questões suscitadas por Satanás. Questões que ficariam na mente dos anjos que estavam observando isso. Por isso, Deus permitiu que Satanás tivesse tempo para tentar provar o que dizia. Com que resultados? O decorrer do tempo tem demonstrado que os humanos não podem governar a si mesmos com bom êxito sem a ajuda de Deus. Suas tentativas foram um total fracasso. As pessoas têm sofrido horrivelmente sob os governos humanos, os quais, conforme as Escrituras mostram, têm sido controlados nos bastidores pelo diabo. Também, o tempo concedido por Deus tem mostrado claramente que Satanás não tem conseguido desviar todos da adoração de Deus.
sempre houve alguns que permaneceram fiéis ao governo de Deus. Por exemplo, pode ler na Bíblia como Satanás tentou, sem êxito, impedir que Jó servisse a Deus. Jó 1:6-12. Assim, as alegações do diabo revelaram-se falsas. Ele certamente merece ser destruído por ter iniciado uma rebelião perversa contra Deus. Felizmente, já chegamos agora à época em que Deus vai acabar com o domínio de Satanás. Descrevendo a primeira medida nesse sentido, a Bíblia fala sobre uma importante batalha no céu, a qual, naturalmente, não foi vista nem ouvida pelas pessoas na terra. Leia com atenção o seguinte relato bíblico: "E rompeu uma guerra no céu. Miguel, que é o ressuscitado Jesus Cristo, e os seus anjos batalhavam com o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas ele não prevaleceu, nem se achou mais lugar para eles no céu. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está desencaminhando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo, a terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Por esta razão, regozijai-vos, ó céus, e vós os que neles residis. Ai da terra e do mar, porque desceu a vós o diabo, tendo grande ira, sabendo que ele tem um curto período de tempo." Apocalipse 12:7-9-12. Quando houve essa guerra no céu? A evidência indica que aconteceu por volta do tempo da Primeira Guerra Mundial, a qual começou em 1914. Conforme Apocalipse salienta, Satanás foi removido dos céus naquele tempo, o que significa que estamos vivendo desde então no seu curto período de tempo, de modo que os atuais são os últimos dias do mundo de Satanás. O aumento da violação da lei, o medo, as guerras, a escassez de víveres, as doenças e outras condições aflitivas que temos tido são prova disso. Mateus 24, 3:12, Lucas 21:26, 2 Timóteo 3:1-5. Visto que Satanás sabe que seu curto período de tempo está prestes a acabar, ele se esforça mais do que nunca a impedir que as pessoas sirvam a Deus. Quer levar consigo a destruição o maior número possível de pessoas. É com boa razão que a Bíblia o descreve como leão que ruge, que procura alguém para devorar. 1 Pedro 5:8-9. Se não quisermos ser apanhados por ele, precisamos saber como ele ataca e também como desencaminha as pessoas. 2 Coríntios 2:11. Como Satanás desencaminha as pessoas. Não pense que os métodos que Satanás usa para fazer com que as pessoas o sigam sejam sempre fáceis de discernir. Ele é mestre em enganar as pessoas. De fato, no decorrer dos séculos, seus métodos foram tão espertos que muitos nem mesmo acreditam que ele exista. Para tais, a perversidade e o mal simplesmente são condições normais que sempre existirão. Satanás age de modo bem parecido a muitos dos atuais líderes do crime, que assumem uma fachada de respeitabilidade, mas, por trás, fazem muitas coisas más. A Bíblia explica: o próprio Satanás persiste em transformar-se em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Assim, podemos esperar que suas tramas para desencaminhar as pessoas muitas vezes pareçam inocentes, até mesmo benéficas. Lembre-se de que Satanás fingiu ser amigo de Eva. Daí, ele a enganou para fazer o que ela pensou ser para o seu próprio bem. Gênesis 3, 4, 6. O mesmo se dá hoje. Por exemplo, Satanás, por meio de seus representantes humanos, astutamente incita as pessoas a colocar os interesses de governos humanos até mesmo acima do seu serviço prestado a Deus. Isto tem dado origem ao espírito de nacionalismo, resultando em terríveis guerras. Em tempos mais recentes,
Satanás tem induzido as pessoas a inventar diversos planos na sua busca de paz e segurança. Um deles são as Nações Unidas. Mas, criou isso um mundo pacífico? Longe disso. Mostrou antes ser um modo de desviar a atenção das pessoas do arranjo de Deus para introduzir paz na humanidade, seu iminente reino sob Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Isaías 9:6, Mateus 6:9-10. Se havemos de receber a vida eterna, precisamos de conhecimento exato sobre Deus, sobre o seu Filho Rei e sobre o seu reino. João 17:3. Pode ter a certeza de que Satanás, o diabo, não quer que você tenha este conhecimento e que ele fará tudo o que puder para impedir que o obtenha. Como fará isso? Um modo é por causar-lhe oposição, talvez na forma de zombaria. A Bíblia nos diz: todos os que desejarem viver com devoção piedosa em associação com Cristo Jesus também serão perseguidos. 2 Timóteo 3:12. Pode acontecer que até mesmo amigos íntimos ou parentes lhe digam que não gostam que você examine as Escrituras. O próprio Jesus Cristo até mesmo advertiu: deveras, os inimigos do homem serão pessoas de sua própria família. Quem tiver maior afeição pelo pai ou pela mãe do que por mim, não é digno de mim. E quem tiver maior afeição pelo filho ou pela filha do que por mim, não é digno de mim. Mateus 10:36-37. Os parentes talvez procurem desanimá-lo, fazendo-o com toda a sinceridade, porque não conhecem as maravilhosas verdades encontradas na Bíblia. Mas, se deixar de estudar a palavra de Deus quando surge oposição, como é que Deus vai encarar você? Também, se você desistir, como poderá ajudar a esses amigos e entes queridos a entender que o conhecimento exato da Bíblia é uma questão de vida ou morte? Apegar-se você às coisas que aprende da palavra de Deus pode, com o tempo, influenciá-los a também aprenderem a verdade. Por outro lado, Satanás talvez seja responsável por tentá-lo a participar em alguma atividade imoral que desagrada a Deus. 1 Coríntios 6:9-11. Ou pode ser que ele faça com que você pense ser uma pessoa ocupada demais para estudar a Bíblia. Mas, pensando bem, existe alguma coisa mais importante do que obter esta espécie de conhecimento? Não permita que coisa alguma lhe impeça obter este conhecimento que pode levá-lo a obter a vida eterna no paraíso na terra. A Bíblia exorta: oponde-vos ao diabo. Se fizer isso, ele fugirá de você. Tiago 4:7. Significa isso que se você resistir ao ataque de Satanás, ele desistirá e nunca mais o perturbará? Não, porque tentará vez após vez conseguir que você faça o que ele quer. Mas, se continuar a opor-se a Satanás, ele nunca conseguirá induzi-lo a adotar um proceder em oposição a Deus. Portanto, seja diligente em obter o conhecimento todo importante da Bíblia e em praticar aquilo que aprende. Isto é vital para impedir que seja enganado por outra maneira pela qual Satanás desencaminha as pessoas à religião falsa. Perguntas para reflexão. Se não lhe pertencessem, poderia Satanás ter oferecido a Cristo todos estes governos mundiais? Um ladrão não nasce ladrão, assim como o diabo não foi criado um diabo. A guerra no céu terminou com o lançamento de Satanás e os demônios para baixo, a terra. Sentem-se agora os efeitos aqui na Terra. Se gostou do vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos, e se ainda não é inscrito no canal, aproveite e faça isso agora. Não esqueça de ativar o sininho para receber um aviso do YouTube toda vez que postarmos novos vídeos.